Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Mas o que Yeshua realmente quis dizer com essas palavras? Como pode alguém realizar milagres, falar em nome dele e ainda assim ser rejeitado, como se o casamento com o noivo tivesse sido anulado? Essas palavras revelam algo profundo. A palavra grega usada para iniquidade é anomia, derivada de nomos, que significa lei ou Torá. Logo, Yeshua não está falando simplesmente de pecado, mas da rejeição à Torá, a instrução divina. Ele está dizendo: apartai-vos de mim, vós que rejeitais a minha lei, vós que não viveis segundo a minha aliança. Em outras palavras, Yeshua não reconhece como sua noiva aqueles que recusam viver segundo as palavras do Pai. Desde o princípio, o Eterno já havia advertido o seu povo sobre essa infidelidade espiritual. Em Deuteronômio capítulo 29, versículos 25 a 27, está escrito: porque abandonaram a aliança do Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito. Por isso, se acendeu a ira do Senhor contra esta terra. O rompimento da aliança sempre foi visto como adultério espiritual. É como se o povo dissesse ao noivo: não queremos mais teus mandamentos. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, o Eterno disse: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, e vós me sereis um reino sacerdotal e uma nação santa. Perceba, a fidelidade à aliança sempre esteve ligada à obediência à Torá. Sem obediência, não há pacto, não há casamento espiritual. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Moisés declarou: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Esse profeta é Yeshua, aquele que veio chamar o povo de volta à fidelidade. Mas Yeshua sabia que muitos iriam rejeitar suas palavras, preferindo tradições humanas e um evangelho sem obediência. Em Jeremias capítulo 11, versículo 10, o profeta disse: eles tornaram-se aos pecados de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, e foram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que fiz com seus pais. A mesma mensagem ecoa: o abandono da Torá é o rompimento do vínculo com o Eterno. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Rejeitar o conhecimento aqui é rejeitar a prática da verdade revelada na Torá. É fechar-se à luz do Eterno. E Isaías adiciona uma advertência que resume o juízo contra quem desvia do padrão divino. Em Isaías capítulo 8, versículo 20, está escrito: a lei e ao testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, será porque não há luz neles. Se ninguém fala segundo a Torá e o testemunho, então não há luz, não há direção, não há reconhecimento divino. Por isso Yeshua, ao dizer nunca vos conheci, está pronunciando o mesmo juízo que os profetas anunciaram. Conhecer nas Escrituras é linguagem de aliança, de intimidade. O Eterno conhece aqueles que guardam sua aliança. Ele se afasta dos que vivem na anomia, sem lei, sem testemunho. Será que hoje muitos estão repetindo o mesmo erro? Será que, em nome de uma fé moderna, muitos têm anulado o casamento espiritual com o Eterno? Quantos dizem Senhor, Senhor, mas se recusam a viver conforme suas instruções eternas? Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, está escrito: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Nada mudou. O verdadeiro amor sempre foi demonstrado pela obediência. Como diz em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amar é obedecer. O Eterno nunca mudou o padrão de fidelidade. Desde Moisés até Yeshua, a mensagem é a mesma: obedece à minha voz e vive. Os verdadeiros adoradores não apenas falam sobre o Messias,
eles vivem o que ele ordenou. Aqueles que amam o noivo guardam o pacto, obedecem à sua Torá e mantêm acesa a chama da aliança. Agora que compreendemos o peso dessas palavras proféticas e o alerta dado desde Moisés e os profetas, na próxima parte deste estudo, mergulharemos na Brit Hadashah, a aliança renovada, para entender como Yeshua reafirma essa mesma verdade em seus ensinamentos e nos apóstolos. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, ajudando a espalhar essa verdade e preparando o seu coração para a revelação da segunda parte deste estudo profundo. Agora que compreendemos o alerta profético dado por Yeshua em Mateus 7, e vimos como a Torá já havia anunciado a fidelidade como sinal do pacto, seguimos para a Brit Hadashah, a aliança renovada. Muitos acreditam que, com a vinda do Messias, a Torá foi abolida. Mas será que foi isso mesmo que Yeshua ensinou? Vamos ouvir as palavras dele com atenção. Em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19, o próprio Yeshua declara: Não penseis que vim destruir a Torá ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Mas o que Yeshua quis dizer ao usar a palavra cumprir? No grego original, a palavra usada é plerou, que significa preencher completamente, dar pleno significado, tornar completo. Ou seja, Yeshua não veio destruir a Torá, veio revelar o seu verdadeiro sentido e vivê-la em sua plenitude. Ele não veio cancelar o que o Pai ordenou, mas mostrar como se deve cumprir de forma perfeita, com coração puro e obediência verdadeira. Cumprir não significa abolir, significa dar vida ao que foi escrito. Yeshua é o modelo de obediência. Ele é o noivo que chama a noiva de volta à fidelidade. Em João 14, verso 15, ele diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E mais adiante, em João 15, 10, Yeshua reforça: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Será que podemos realmente dizer que amamos o Messias se ignoramos as instruções do Pai? Será que o amor verdadeiro pode existir sem fidelidade? O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 2, versículos 3 e 4, confirma o mesmo princípio. Nisto, sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Palavras fortes, mas necessárias. A obediência é o sinal de quem verdadeiramente pertence ao noivo. E no capítulo 5, verso 3, João escreve: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Será que Yeshua e os apóstolos pregariam algo contrário ao que Moisés e os profetas ensinaram? Ou será que estavam apenas chamando o povo de volta ao coração da Torá? A obediência, a santidade e a aliança. O apóstolo Tiago também diz em Tiago 1:22: Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E em Tiago 2:10: Qualquer que guardar toda a Torá e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos, o apóstolo. João, em Apocalipse 14, versículo 12, descreve o povo fiel nos últimos dias. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Essa é a união perfeita. Mandamentos e fé, fidelidade e amor, Torá e Messias. E no Apocalipse 12, 17, é dito que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Esses são os verdadeiros adoradores do Eterno, aqueles que o seguem não apenas com palavras, mas com obediência. E por fim, em Apocalipse 22, verso 14, há uma promessa poderosa: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O direito à vida eterna está ligado à fidelidade à Torá, não como peso, mas como expressão de amor e compromisso com o noivo celestial. Agora reflita comigo.
Será que temos sido uma noiva fiel? Será que nossas palavras e ações confirmam nossa aliança com o Messias? Ou temos dito Senhor, Senhor, enquanto o nosso coração anda distante da sua instrução? Os mandamentos não são fardos, são janelas que revelam o caráter do Eterno. Eles mostram como Ele é justo, misericordioso e santo. Cada instrução da Torá é uma expressão do amor divino, um lembrete de que fomos chamados para ser um povo separado, consagrado e fiel. Guardar os mandamentos é mais do que seguir regras. É viver de acordo com o coração do Pai. É dizer com a vida: eu te amo, Yeshua, e quero permanecer no teu amor. Porque o verdadeiro casamento espiritual não se sustenta em palavras, mas em fidelidade. Então, se este estudo falou ao seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar aprendendo mais verdades como esta. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas despertem para o verdadeiro chamado do reino. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o seu rosto resplandeça sobre ti e te conceda paz. Até o próximo vídeo. Shalom.